em relação às abelhas. E vem então a questão: qual a importância das abelhas para as flores? Nós sabemos que quando as abelhas elas saem em busca do néctar, né, elas polinizam, ou seja, retiram o néctar dessas flores, e quando pousa em outras flores, eles acabam ficando com pólen, não é isso? Em seus corpos. E aí eles vai transportando depois para outras flores. E isso vai permitir o quê? A reprodução das flores. Olha que legal. Então ela tira ali de uma flor e ainda fica, né, com o pólen, né, o néctar que está nela, que é retirada dessa flor e vai para outra flor. Assim ela deixa cair na outra flor, ocorrendo então a reprodução. Na número 5. Analisa as imagens e escreva o nome da relação que se estabelece entre os seres vivos representados em cada uma delas. Depois, identifique as relações do mesmo tipo entre as imagens da tira lateral. Recorte e cole nos locais adequados. Então, nós vamos fazer então as relações. Então, eu tenho os animais aqui, né? E do lado de cá, os outros também. Então, nós vamos colocar aí essa relação. Vocês vão recortar e vai colar aqui, beleza? Então, vamos lá. Cupins. Então, de que forma vivem os cupins? Eles vivem em sociedade. Qual outro ser que está nessa parte de cá que também vive em sociedade? A aranha, mosquito, o gado e pássaro, bromélia e árvore, leões machos, formigas. Então, vocês vão recortar a formiguinha aqui e vai colar aqui, tá? Então, essas espécies vivem em qual tipo de relação? Sociedade. Na B, abelhas e plantas. Então, ambas as espécies, elas saem o quê? Beneficiadas. Como é que eu chamo isso aí? De protocooperação. Nessa situação aqui, qual deles também ocorre a protocooperação? Olha, nós temos quem, ó? Nós temos o gado e o pássaro. Por que o gado e o pássaro? Você lembra que o pássaro ele vai comer o carrapato que fica no gado? E isso vai ajudar o gado, né? Então, vamos colar aqui o gado e o pássaro. O cão e a pulga. Então, qual que nós temos o outro aqui? Ó, o mosquito e o ser humano. Que relação é essa de parasitismo? Ou seja, tanto a pulga no cão quanto o mosquito no ser humano, eles vão tirar o quê? Os nutrientes presentes no sangue. Aqui eu tenho o tubarão e a rêmora. Nós vimos isso aqui, né, nas atividades anteriores. Então, que relação é essa? Comencialismo, em que eu vou ter apenas um aqui beneficiado. Só que o outro ele não vai ficar prejudicado, né? Aqui nós temos então a presença das bromélias, né? Que cresce aí junto com as árvores. Então, vamos colocar a imagem aqui. Logo embaixo nós temos o urso e o peixe. Essa relação, ó, o peixe está até aí, ó, na boquinha do urso. Então, é relação de quê? De predação. Qual outras imagens aqui que nós temos de predação, né? Então, olha aqui, ó, a aranha e mosca. Se você observar bem aí, a aranha está, né, mordendo a mosca, tadinho. Depois, árvores. Qual que é essa relação? Observem bem os galhos, né? Então, nós temos uma situação de competição por espaços. Aqui, qual é a imagem que restou para nós? Nós temos, então, ó, leões machos que disputam pelo território. Só colar lá, tá bom? Virando aqui, nós temos, considerando os exemplos das relações ecológicas apresentadas na atividade anterior, na página 61, responda as questões propostas a seguir. Em quais relações
pelo menos um dos seres envolvidos é prejudicado. Então, nós temos o exemplo do C, da E e da F. O do C, né? Da E e F. Por que nós vamos ter isso? Porque nós temos o parasitismo, nós temos a predação e nós temos também a competição, em que um apenas será beneficiado. Depois, em quais relações todos os seres vivos são beneficiados? Então, é a letra A e a B. Então, nós temos aqui, ó, a A e a B, em que ocorre a sociedade e a protocooperação. Na 7, observe a imagem a seguir, que brinca com relação entre o crocodilo e o pássaro palito. Nessa relação, os dois seres vivos são beneficiados, pois o pássaro se alimenta do resto de comida que fica na boca do crocodilo. E o crocodilo fica com os dentes limpos. E onde é que tá o pássaro? Esse pássaro, ele come o resto de comidinha que fica entre os dentes, as presas, né? Do crocodilo. Então, vamos lá. Com base nessa informação, podemos dizer que a relação entre o pássaro palito e o crocodilo é um exemplo de quê? Como que eu chamo aquela relação em que as duas espécies saem beneficiadas? É o comercialismo? É a sociedade? É a protocooperação ou a predação? Pensem aí. Muito bem, é protocooperação, um ajudando o outro, né? Beijinhos, até mais.